a carência dessa vitamina, que é preciosa, é uma pérola preciosa, que faz parte do complexo B, a carência dela está gerando vários problemas de saúde. Está abrindo as portas para várias patologias, inclusive as cardiovasculares. Então vamos falar hoje sobre essa vitamina, que está dentro do contexto das outras vitaminas do complexo B, porque elas trabalham em conjunto. E a B12 é uma vitamina especial, pela sua força, pela sua ação sobre o corpo da gente. E ela é tão especial que, mesmo sendo uma vitamina hidrossolúvel, o nosso organismo faz o estoque dela. Guarda toda a B12 como se fosse uma pedra preciosa. Faz um estoque muitas vezes até de anos, sabendo que aquela molécula é tão necessária para a gente. A vitamina B12 faz parte do complexo B, que é um rol de vitaminas hidrossolúveis. Todas as vitaminas hidrossolúveis, nosso corpo não armazena elas, não faz estoque delas. A vitamina C, a PQQ, a colina, o minoxidil, as vitaminas todas do complexo B, de B1 a B9, todas essas vitaminas ficam apenas impregnadas nos tecidos, no intestício, no espaço entre as células, mas não ficam armazenadas em canto algum, com exceção da vitamina B12. A vitamina B12 é a única vitamina do complexo B que o nosso organismo armazena. Ele guarda porque ela é muito importante. Ela é crucial. Você sem vitamina B12, você não se levanta nem da cama. Ela é uma vitamina muito importante. E o corpo sabe dessa importância. Tanto é que faz o estoque dela. Muitas vezes o estoque dura 10 anos, 15 anos. O estoque de vitamina B e a durabilidade desse estoque vai variar de pessoa para pessoa. Vamos falar disso aí mais adiante. Bem, as vitaminas B são fundamentais. O complexo B é fundamental para o bom funcionamento do sistema nervoso. A capacidade do organismo de reestruturar as estruturas nervosas, tudo isso depende de um bom aporte de vitaminas do complexo B. Vitaminas do complexo B, incluindo-se aí a B12, porque todas elas agem em conjunto, são fundamentais para a fabricação da mielina, que é uma substância que forma a bainha de mielina, forma uma bainha ao redor do axônio, que é a terminação do neurônio, que é como se fosse uma capa de um fio, e que vai dar estabilidade e homeostase para os impulsos nervosos, fundamental para o bom funcionamento do cérebro. Muita gente por aí está com depressão, muita gente por aí está com ansiedade, muita gente por aí está com a memória fraca, porque está faltando vitaminas do complexo B e principalmente a B12. Bem, uma dieta balanceada, com muitas frutas e verduras cruas e orgânicas, uma salada, um bom prato de salada, com as mais variadas verduras, as folhas de todos os tipos, alface americano, alface comum, rúcula, espinafre, tomate, cebola, pimentão. Então fazer um bom prato de salada com uma grande variedade vai dar a você um aporte muito bom de vitaminas do complexo B. Os brotos, broto de feijão, broto de alfafa, broto de trigo, broto de lentilha, broto de ervilha, as sementes germinadas, que são chamadas brotos, elas também contêm excelente quantidade de B1 até B9. De minoxidil e colina, que são as vitaminas do complexo B. Mas fica faltando a B12. A B12 não está presente em fontes vegetais. Uma dieta vegetariana vegana não possui vitamina B12 especificamente. Contém todas as outras, menos a B12. E esse é um problema sério de quem adere a esse tipo de dieta. Nós vamos falar desse assunto mais adiante. Isso pode causar problemas muito graves, principalmente em mulheres jovens grávidas que aderem ao vegetarianismo vegano. Bem, essa dieta balanceada com muitas frutas e muitas verduras cruas e orgânicas fornece a você boas quantidades de vitaminas do complexo B. Mas vale ressaltar que ainda é pouco, porque nos dias atuais há um consumo exagerado de vitaminas do complexo B pelo nosso organismo devido à quantidade exagerada de estímulos que afetam o sistema nervoso, estímulos luminosos, muitas informações. Nós estamos na era digital, na era de muita informação que o nosso cérebro precisa processar.
há um gasto excessivo, tanto das vitaminas do complexo B em geral, de B1 a B9, quanto da vitamina B12. Há um consumo muito grande. Então, a grande maioria da população que não faz uso de alimentos crus está deficiente das vitaminas do complexo B. A deficiência é gritante. Mas você pode ter deficiência do complexo B e não ter deficiência da B12 especificamente. Nós vamos falar nesse vídeo de hoje sobre a vitamina B12, a sua importância e o que é que ela faz em nosso corpo. Sabendo, em primeiro lugar, de uma coisa: a B12 não é produzida pelas células do nosso corpo. A B12 não é produzida pelas plantas e vegetais. A B12 é produzida especificamente por bactérias. Então, são as bactérias que fabricam a vitamina B12 no intestino da vaca, e essa B12 é absorvida por ela e vai impregnar os tecidos, o leite, os derivados do leite e a própria carne da vaca. Então, a B12 é fabricada pelas bactérias que pegam o cobalto dos solos, que é um mineral, e transformam esse cobalto em cobalamina. E colocam um radical químico, que é a hidroxicobalamina ou a metilcobalamina, ou a adenosilcobalamina. Não existe a cianocobalamina, que é uma vitamina B12 sintética, que não é interessante. Eu vou falar para vocês, a suplementação com vitamina B12 não pode ser dessa B12 da farmácia. Eu já falei aqui para vocês que vitaminas do complexo B não são boas sintéticas. Tem que ser natural. Então, as vitaminas do complexo B, elas agem em sinergia com a B12, facilitando a ação da B12. Só que o que acontece é que se você tiver B12 suficiente e não tiver complexo B, a B12 não vai funcionar bem. Então tem que estar todo suprido nisso aí. Não, é preciso cuidar para que a suplementação seja completa e a pessoa esteja com uma boa quantidade de todas essas vitaminas. A vitamina B12 é também chamada de cobalamina. Na forma natural é a metilcobalamina, a adenosilcobalamina e a hidroxicobalamina. É uma vitamina hidrossolúvel que tem uma ação muito importante sobre o sistema nervoso, metabolismo e também sobre os glóbulos vermelhos. A B12 é necessária para a fabricação das hemácias. Então, a falta de B12 pode facilitar o surgimento de anemias. E a falta muito grave de B12, em que não há B12 quase nenhuma, leva a uma condição clínica terrível chamada anemia perniciosa. A B12 ela é responsável pela síntese da mielina, como eu já falei aqui a vocês. Então, para que você possa ter uma bainha de mielina íntegra, saudável, o tempo todo sendo reestruturada, firme, resistente, com sua função perfeita, é preciso que você esteja em dia com essa vitamina importantíssima. Então, uma das coisas mais importantes da B12 é essa fabricação da mielina. Saiba que na gravidez as necessidades de B12 aumentam muito por conta do feto, que é ávido por essa vitamina. Então, se a mulher já tem deficiência de B12 e ela não faz uso de uma suplementação na gravidez, há uma possibilidade de surgirem lesões no sistema nervoso do feto que muitas vezes podem ser irreversíveis. Daí o fato muito grave de que muitas mulheres veganas que aderem ao veganismo engravidam e não fazem a suplementação de B12. E isso é algo muito sério. Isso tem que ser checado com muito cuidado. Porque não há necessidade de você comer carne. Lembre que existe a B12 natural, de fonte natural, que é fabricada pelo fungo. Então não é de forma alguma uma exploração animal. É natural. É o mesmo fungo, é a mesma bactéria que fabrica no intestino da vaca a B12, é a mesma bactéria que fabrica a metilcobalamina, que você pode mandar manipular na farmácia de manipulação, que é a B12 natural, não é essa sintética que está aí na farmácia. Então, fazer o uso da metilcobalamina é algo fundamental para uma gestante vegana, para evitar problemas com o feto. Procure o seu médico nutrólogo para lhe orientar sobre isso aí. Não fique sem suplementação, porque isso é perigoso. Na verdade, a vitamina B12 não é uma só molécula, mas é um conjunto de vitâmeros, que são moléculas com estruturas semelhantes, que têm funções semelhantes. Todas contêm o cobalto. O cobalto é um mineral essencial que existe na Terra, por isso que quando você consome alimentos que vêm da Terra, como
Macaxeira, inhame, batata doce, alface, rúcula, as verduras em geral, cenoura, a beterraba. Quando você consome esses alimentos, você tem mais chance de que tenham ali bactérias que vão fabricar no teu intestino a vitamina B12 que você precisa. Essa é uma questão, inclusive, polêmica, que vamos discutir mais adiante. O cobalto, ele é transformado por essas bactérias em cobalamina, que é a vitamina, que é o vitâmero B12. E essa cobalamina vai ter um radical, como eu falei, que pode ser o metil, pode ser o hidroxi ou pode ser o adenosil. Não existe o cianocobalamina. Então, quais são as funções da vitamina B12? A primeira delas, uma muito importante, gente, é a proteção cardiovascular. Eu já falei para vocês aqui sobre a homocisteína. Homocisteína é um aminoácido anormal, tóxico, que o nosso corpo fabrica normalmente pelo metabolismo das proteínas. Então, quando você come muita carne, você acumula homocisteína. E essa homocisteína, ela é um fator de risco cardiovascular que pode ajudar na formação da placa de ateroma, do infarto e do AVC. Então, é um fator de risco para problemas de infarto e AVC. Para evitar isso, nosso organismo destrói a homocisteína através da B12. Então, a vitamina B6, a B9 e a B12 juntas promovem a destruição da molécula da homocisteína, transformando-a em metionina, anulando esse veneno, ou seja, diminuindo a quantidade, a concentração da homocisteína no corpo. Então, para você saber se a B12 está funcionando, você tem que ver a dosagem da tua homocisteína como está. O ideal da homocisteína é a menor quantidade possível, abaixo de 8, 7. Acima de 12, 13 já está começando a ficar ruim para você. Acima de 20 já é tóxico para o seu sistema cardiovascular, podendo facilitar o surgimento de um infarto. Então, a vitamina B12 é importante fator de prevenção para o infarto. Então, se você está querendo fazer uma prevenção cardiovascular, a primeira coisa que você tem que ver é como está a tua B12, se ela está em dia ou não. Eu vou falar depois sobre qual é o nível normal da B12 no exame de laboratório. Uma pessoa que pratica o vegetarianismo e veganismo, se for uma pessoa que tem dificuldade de absorção de B12, vou falar um pouco mais sobre isso depois, ela vai ter sérios problemas. Porque o estoque de B12 que ela tem pode durar uma certa quantidade de anos, mas vai chegar um ponto em que esse estoque vai acabar e que a quantidade de B12 vai ficar muito baixa, ela vai perder essa proteção cardiovascular, viu, gente? Então, você pode ser vegano achando que está tendo saúde, mas você pode estar prejudicando sua saúde, aumentando o seu risco cardiovascular. Tá? Então, por que não consumir uma vitamina B12 que não é sintética, que é produzida por bactérias, que é totalmente natural e é vegana? Por que não? Então, vamos abrir a mente para essa necessidade. Nós não somos seres humanos que estamos integrados à natureza. Vivendo nas grandes cidades, nós precisamos realmente de fazer uso dos suplementos. Se nós estivéssemos no campo, comendo as comidas da terra, diretamente da terra, isso não haveria necessidade disso. Mas não é isso que acontece. A segunda função dela, ela sintetiza a mielina, que vai formar uma bainha, ou seja, uma capa protetora dos neurônios. É como se o neurônio tivesse um fio, por onde ele transmite o impulso nervoso, e esse fio é revestido por uma capa, tá? Que é como se fosse uma capa de plástico, só que é de gordura, que é a mielina, a bainha de mielina. Se a bainha de mielina estiver íntegra, perfeita, os impulsos nervosos vão fluir em harmonia, ordenadamente, e o teu cérebro vai funcionar bem. Isso significa uma boa memória, uma boa cognição, um bom raciocínio. Então, quando você usa muito o teu cérebro, você gasta B12. Então, se você é um estudante, se você está fazendo prova, está envolto por uma tese de mestrado, doutorado, como eu, estuda todos os dias e usa muito a mente, tem que estar checando a tua B12. Porque senão vai faltar a bainha de mielina e a tua cognição vai ficar prejudicada. Tua memória vai ficar prejudicada. Então a vitamina B12 é muito importante para a memória. Lembra disso, se você está com falha de memória, pode ser por falta de B12 e falta das outras vitaminas do complexo B. Como eu falei no começo do vídeo, para a B12 funcionar sintetizando mielina, ela precisa de o complexo B inteiro, para poder ajudar ela. Ela não trabalha sozinha. Então essa é a segunda função importantíssima da vitamina B12, sem a qual o cérebro não funciona direito. Os nervos periféricos também são revestidos de bainha de mielina.
As lesões neuronais de polineuropatias, de todos os tipos, tanto as autoimunes quanto a polineuropatia diabética, que cursa com dores nas extremidades, com aquele formigamento, onde é uma lesão dos nervos, vai ser mais facilmente corrigida e sanada com uma boa dose de suplementação da metilcobalamina, que é a vitamina B12. A vitamina B12 é necessária para a regeneração dos nervos. Ela é imprescindível para o bom funcionamento de todo o sistema nervoso. E como nós vivemos num mundo moderno, em que há todo um bombardeio de informações em nosso cérebro, que tem que processar muito mais informações do que ele antes processava, há centenas de anos atrás. Então nós temos o mesmo DNA que nós tínhamos no ano de 1500, de que a humanidade tinha naquela época. E hoje nós temos que lidar com uma quantidade absurdamente maior de informações e de estímulos em nosso cérebro. Isso gera problemas, isso gera um consumo maior de complexo B e B12. E se você não repor, você pode ficar em maus lençóis. É daí que surgem os transtornos de ansiedade, o nervosismo, a depressão, a falha de memória, a dificuldade de se concentrar nos estudos. A B12 é fundamental para consertar tudo isso, tá? Então vamos checar a tua B12 no exame de sangue e vamos fazer uma simples suplementação com a metilcobalamina, que vai te ajudar bastante, mantendo tua B12 em um nível ideal para que você possa estar com o teu cérebro funcionando muito bem, ok? Então muita gente está com depressão aí, gente, por causa disso, porque está com a B12 baixa. Qual é a terceira função da vitamina B12? Ela participa da formação, da síntese da melatonina. Você já ouviu falar da melatonina, que é o hormônio do sono? Então, muita gente está com insônia porque está com falta de B12. Para que o seu corpo consiga fabricar, lá na glândula pineal, quantidades normais e suficientes de melatonina para te dar aquele sono gostoso, reparador, você dorme a noite inteira, 7 horas seguidas, é preciso que a tua B12 esteja em dia. Portanto, cuide da B12 se você estiver com insônia. A primeira coisa que você tem que checar, faz parte do protocolo da insônia. E é por esse motivo que as pessoas idosas dormem menos, têm problemas com a melatonina. Não só pela calcificação da pineal, que ocorre pela ingestão de flúor a vida inteira nas pastas de dente, que faz mal para isso, e da deposição de cálcio, pela desorganização do cálcio, que é normal na terceira idade. Além disso, você tem também a falta de B12, que é comum também na terceira idade, que vai fazer com que os níveis de melatonina caiam. Então é preciso cuidar da B12 nos idosos para que eles possam ter uma noite de sono melhor. Com uma noite de sono melhor, você vai melhorar tudo, inclusive dos sintomas de nervosismo, de ansiedade e de depressão também. A quarta função da vitamina B12 é que ela é muito importante para a síntese no cérebro de vários neurotransmissores. Gente, as outras vitaminas do complexo B também participam disso, mas a B12 é fundamental para isso. Para que o cérebro possa fabricar a acetilcolina, que é um neurotransmissor que é fundamental para uma boa memória, para que possa sintetizar a serotonina, que é o neurotransmissor do bom humor, da alegria, e quando uma pessoa está deprimida, ele está baixo, para que o cérebro possa fabricar o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. Esse ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, ele é necessário para acalmar o sistema nervoso. Muita gente está nervosa, ansiosa, porque está faltando GABA. Não consegue ter um sono reparador, um sono tranquilo, não consegue dormir, pegar no sono facilmente, porque está faltando GABA. E esse GABA pode estar faltando exatamente porque está faltando B12. Então, a B12 é fundamental para a síntese dos neurotransmissores, para que você possa ter uma boa memória, um bom raciocínio, uma boa cognição, calma e tranquilidade, relaxamento no teu sistema nervoso, porque o GABA faz isso, e também a serotonina, que é necessária para que você possa estar com bom humor, com alegria, possa estar tranquilo e feliz. Então, B12 é fundamental para a depressão, gente, por isso aí. Ela é tanto importante para os transtornos de ansiedade, em que falta GABA, quanto para os transtornos do humor e os estados depressivos, onde está faltando serotonina. Então não adianta você dar apenas o remédio antidepressivo, que vai diminuir a recaptação da serotonina, mantendo mais serotonina na fenda sináptica, sem aumentar a síntese desse mesmo neurotransmissor. Na pessoa deprimida, a gente tem que aumentar a quantidade de serotonina. Isso é que é importante, que está faltando. Então a B12 vai ser uma excelente vitamina para as pessoas que estão com depressão. Faz parte do protocolo da depressão. A quinta função
fundamental dessa vitamina preciosa é fazer a síntese contínua do DNA e do RNA. Gente, o DNA é muito importante para a gente. Quando uma célula se replica, ou seja, ela se reproduz, ela está velha, ela vai se reproduzir, ela faz uma cópia do DNA. Para fazer essa cópia do DNA, é preciso que existam boas quantidades de vitamina B12. Se tiver faltando B12, é mais fácil ocorrer uma mutação e surgirem células cancerosas. Então a B12 previne o câncer. Níveis baixos de B12 abrem as portas para o surgimento do câncer. Então, para renovação e regeneração contínua de todos os tecidos do corpo, você precisa de vitamina B12. É por isso que é importante para a mulher grávida, porque o feto está com muitas células se reproduzindo constantemente, ele precisa de muita B12 e das outras vitaminas do complexo B para isso. As vitaminas do complexo B e a B12 são necessárias para que a célula possa se reproduzir e fazer a cópia do DNA perfeita. Se essa cópia não sair muito perfeita, você vai envelhecendo mais rapidamente. Então, é uma vitamina também anti-envelhecimento e que previne também o câncer. B12 tem que estar em dia para que você possa ter o seu DNA preservado. Isso é muito importante para que você possa ter mais longevidade. Percebem a importância dessa vitamina? Tudo isso que eu falei aqui. A sexta função, que não é menos importante, que é a última que nós vamos falar aqui agora, é de fomentar a síntese de novos glóbulos vermelhos do sangue. Ou seja, a vitamina B12 é necessária para a fabricação das hemácias. E é por esse motivo que quando você está com anemia, um dos motivos pode ser falta de B12. Porque constantemente as hemácias estão sendo destruídas, as hemácias velhas, quando passam pelo baço, o baço, que é esse órgão que está aqui do nosso lado esquerdo do corpo, em contraposição ao fígado, ele vai pegar as hemácias velhas e destruir. Então, o nosso corpo ele tem que renovar constantemente o seu estoque de hemácia, que são as células vermelhas do sangue. Quando você tem um número reduzido de hemácias, menor do que o normal, você tem anemia. Então, se você está com a tua B12 um pouco baixa, você pode ter anemia por esse motivo. Então, é preciso que você cheque os seus níveis de B12 na corrente sanguínea, pelo exame de sangue, para saber se a tua anemia não é causada por isso aí, pela falta de B12. Então, a B12 é importante para tudo. Sem vitamina B12, vamos supor que a tua B12 baixasse para 0 ou perto de 0, você simplesmente não funcionaria. Ficaria deitado numa cama sem conseguir andar, sem conseguir falar, sem conseguir pensar, sem conseguir se levantar. E esse quadro já foi analisado em muitas pessoas que têm deficiência de absorção de B12. Um déficit de B12 tão grande que faz com que a pessoa fique literalmente sem funcionar. E como você pode fazer a suplementação com B12? Procure um médico nutrólogo para lhe orientar nisso aí. Porque nem todo mundo precisa fazer essa suplementação. Quem tem uma boa produção do fator intrínseco, que é uma proteína que tem no estômago da gente, não vai precisar de fazer suplementação de B12. O que é o fator intrínseco? É uma proteína fabricada pelas células do estômago, as células parietais. E essa proteína ela vai se ligar com a vitamina B12 e quando chegar no intestino vai facilitar a absorção da B12 a nível intestinal. Então, se você tem fator intrínseco suficiente, você vai ter B12 suficiente. A grande maioria das pessoas que está com deficiência de B12 é porque tem pouquíssimo fator intrínseco. Então, o nível de absorção é muito baixo. De 1000 microgramas, só consegue absorver 1%, 10 microgramas. É incrível como absorve pouco. E é essa a causa real da deficiência de B12. A falta do fator intrínseco. Quando você tem fator intrínseco suficiente, você não precisa nem se alimentar muito de vitamina B12, que as bactérias do intestino vão fabricar a B12, e você tendo fator intrínseco, você vai absorver e vai ficar com a B12, e vai ficar com a sua B12 nos níveis normais, ou até alto o suficiente para dizer você está ótimo com a sua B12. Mas quando você observa o exame de sangue, você vai ver uma faixa de normalidade que não corresponde à realidade. Você olha para o exame e vê, de 80 a 900 é a faixa normal para a tua B12. E não é. 80 não é normal, 200 não é normal, 250 não é normal. A B12 normal é a partir de 500 para cima. Pesquisas científicas comprovaram que abaixo de 500 de B12 no teu sangue, você vai ter problemas. 500 picogramas por ml. Se tiver abaixo disso, você vai começar a ter problemas de falta de B12. Se a deficiência é pequena, não quer dizer que você vai deixar de ter problema, não.
Infelizmente, a medicina só reconhece uma deficiência quando ela é gritante e cria uma anemia perniciosa. Não é isso que nós estamos dizendo. Se você mantém sua B12 em 300, você vai ter muito mais chance de ter um infarto, um AVC, de desenvolver problemas cardiovasculares. Se a tua B12 estiver baixa, você tem muito mais chance de ter uma demência no futuro e vai ficar com a tua memória fraca, com uma anemia crônica constante que não se cura nunca, e não é isso que você quer. Então, temos que manter a B12, no meu entender, entre 800 e 900. É o ideal para o mundo moderno, para a vida moderna que a gente vive. Porque exige muito do nosso sistema nervoso. Um processamento de muita informação que chega através dos celulares, computadores, luzes à noite, estimulando sempre muito os neurônios a funcionarem mais do que eles foram projetados para funcionar. Então, gente, o ideal do exame de B12 é acima de 800, entre 800 e 900. Pode ser até 1.200, tá bom. Mais do que isso, não. Eu uma vez peguei um paciente lá no interior que ele não comia muita carne, ele se alimentava de muita coisa da terra, como inhame, batata doce, verdura, e ele tinha uma B12 de 1.200. Ou seja, não é preciso você comer carne necessariamente para você ter B12, ou você comer produtos animais para você ter B12. Basta que você tenha um fator intrínseco suficiente, em quantidades ótimas no teu corpo, não tenha problema com o fator intrínseco, que é essa proteína produzida pelas células do estômago. Tendo ela em quantidade suficiente, basta que as bactérias que existem no teu intestino fabriquem a B12, que ela vai se ligar a esse fator intrínseco e vai absorver tranquilamente, e você vai ter níveis de B12 ótimos. Mas se você tem deficiência do fator intrínseco, que é o mais provável quando você olha e tua B12 está 300, 320, então você precisa suplementar com metilcobalamina. Não suplemente B12 com essa B12 de farmácia. A cianocobalamina, ela não funciona. Ela tem esse radical ciano que não é natural e o corpo tira esse radical, coloca um metil para transformar em metilcobalamina e esse radical vira cianeto, que é um veneno. Então, se você conseguir manter a tua B12 na faixa entre 900 e 1.000, você vai estar com a tua memória 100%, uma atenção tranquila, foco no teu estudo, uma mente funcionando a 1.000 por hora, os neurotransmissores bem sintetizados, com sono normal, porque tem muito GABA, tranquilo, relaxado, com menos ansiedade, com mais capacidade de lidar com o estresse do dia a dia e com bom humor e alegria. Então, é muito importante a gente suplementar a vitamina B12 se a tua B12 estiver baixa. Porque se ela estiver baixa, é indicativo de que você tem pouco fator intrínseco. Não precisa nem pensar nisso aí. B12 está baixa, é fator intrínseco baixo. Não adianta você comer 1 tonelada de carne que não vai adiantar. É suplementar. E como é feita a suplementação? Já existe no mercado a metilcobalamina, que é a forma natural, fabricada pelas bactérias, para vender na forma de comprimidos sublinguais. Então você pode fazer o uso de 1.000 microgramas, tá, sublingual após o almoço. Por que após o almoço? Porque exatamente após o almoço que as células do estômago vão fabricar o fator intrínseco para poder absorver. Se você tem uma baixa vitamina B12, é porque você tem uma baixa absorção dela e desses 1.000 microgramas você só vai absorver 10 microgramas. Essa é a realidade. E aí você vai acompanhando no teu exame para ver o desenrolar do crescimento da tua B12 até que ela atinja 800, 900 e você vai estabelecer com o teu médico nutrólogo qual vai ser a dose ideal para você tomar todos os dias para manter a tua B12 num nível ótimo, para você ter mais saúde e ter a prevenção de várias doenças. Mas você também pode não precisar da suplementação. Faça um teste. Converse com o seu médico nutrólogo, faça um teste. Se a tua B12 já estiver ótima, você não precisa suplementar. Então, a B12 não é necessário que se suplemente em todas as pessoas. Existe uma percentagem que está realmente com deficiência, mas existe uma boa percentagem que não tem deficiência. E essas não precisam suplementar. Se você é vegano, faça o seu teste, mas não se iluda, porque você comendo alimentação vegana, você não vai absorver B12. Se você tiver a B12 baixa, cuidado, porque ela vai baixando cada vez mais, ano após ano, até acabar o estoque de B12. E se for uma mulher grávida, é muito perigoso. Então é preciso fazer a suplementação com metilcobalamina, que é uma cápsulazinha sublingual após o almoço. Já houveram relatos de veganos, famosos inclusive, que passaram 10 anos para esgotar o seu estoque. Mas quando esgotaram, ficaram numa cama, deitados, sem conseguir nem levantar. E as custas de injeção na emergência de B12 rapidamente se recuperaram.
Então, cuide disso. Se você é vegano e tem uma B12 de 1000, é um sinal de que você está comendo muita coisa da terra e as suas bactérias estão produzindo e você tem muito fator intrínseco. Então você não precisa suplementar, mas é uma raridade, viu? E observe ao longo do tempo se esses níveis não baixam. Porque se eles estiverem baixando, é um sinal de que você não está absorvendo praticamente nada, porque você tem muito pouco fator intrínseco. Então, se você tem fator intrínseco, que é o mais comum, baixo, então você deve fazer a suplementação de metilcobalamina, tá bom? Era essa a mensagem de hoje, gente. Depois nós vamos falar de outros assuntos relacionados à B12, mas com esse vídeo de hoje eu fechei com chave de ouro a série completa das vitaminas do complexo B, que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários para você assistir, da vitamina B1 até a B9, e agora fechamos com chave de ouro a vitamina B12. Também tem um vídeo sobre a colina, certo? Que também é outra vitamina do complexo B, que saiu do rol, mas faz parte do complexo B. E a PQQ também é outro vídeo que eu tenho também sobre, é outra vitamina do complexo B. Então, vou deixar aqui o link para vocês aqui embaixo, para vocês assistirem todas as vitaminas do complexo B. Fecho hoje com chave de ouro esse vídeo. A B12 é muito importante, é preciso que você esteja em dia com ela, para que você possa ter a saúde plena. Infelizmente, a maioria dos colegas não atenta para esse lado. Cheque a B12. Faça sempre seu exame para saber se ela está nos níveis normais. Isso é uma garantia de saúde cardiovascular, saúde mental e emocional. Se você está com depressão, cheque rapidamente os seus níveis de B12. Se estiver baixo, faz a suplementação com metilcobalamina que você vai melhorar a depressão, ok? Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o teu like, o teu joinha, compartilhe ele no WhatsApp e no Facebook. Se é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se ainda não se inscreveu, vai agora, clica no inscrever-se, no sininho para receber as notificações. E agora, nesse momento, fico muito feliz em você ter me ouvido. É um prazer muito grande dar essa aula para você. Lhe agradeço de coração pela sua audiência, ok? Que Deus do céu possa nos abençoar com muita paz, muita alegria e muita saúde. Um grande abraço para todos.